no verso 8. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com boa porção teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salmo 104. Versículo 15. O vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Meus irmãos, temos lido esses versículos. No capítulo 9, versos 7 e 8, fala dos 3 elementos. Come com alegria o seu pão, bebe o seu vinho. No verso 9 fala sobre o azeite. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre o teu rosto. No Salmo 104, verso 15, fala também dos 3 ingredientes: o vinho, o pão e o azeite. Meus irmãos, nós vamos falar sobre coisas espirituais. Esses 3 ingredientes: o vinho. Quando você fala do vinho, você se lembra logo da videira. A videira produz a uva. Você fala do pão, você lembra do quê? Do trigo. Fala do óleo, você lembra da oliveira. Da oliveira, que produz o azeite. Meus queridos, hoje nós estamos aqui na última ceia. Bem-aventurado é aquele crente que participou das 12 ceias. Tem uns que participam até mais. Às vezes estão lá na série também, estão aqui. E não é pecado não, meus irmãos. Não é pecado. Parece-nos que a igreja primitiva tomava ceia todo dia. Todo dia no partir do pão, nas orações, toda alma havia temor. Então eles relembrava a morte de Jesus todos os dias. Não só relembrava, mas se pregava sobre a sua morte. O triplé da pregação era a morte, a ressurreição e o arrependimento. Isso era diariamente falando de Jesus. Mas nessa noite, meus irmãos, mas para que esses ingredientes cheguem até a sua mesa, cheguem até a mesa, eles passam por um processo. Esse processo, temos aqui pelo menos 3 processos: pisado, moído e prensado. Grave bem isto: pisado, moído e prensado.
quando você estava lá no tempo da incredulidade, não é? E às vezes até depois que você veio para a casa de Deus, sabe, você foi pisado. E sabe, você foi engolido. E sabe, você foi prensado. Não só quando você estava lá. Isso é um processo contínuo. Jesus não prometeu que dá fácil para os seus seguidores. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Meus irmãos, primeiro nós vamos ver o trigo antes do processo. Lembra daquela semente que caiu na beira da estrada? As aves vieram e comeram. Aquela que caiu entre os espinheiros foi sufocada. Os cuidados da vida. As que caiu na pedra nasceu, mas como não tinha raiz, veio o sol, secou, ardeu, se acabou. Mas teve aquela que caiu na boa terra. Essa semente nasceu, cresceu. Essa semente pode ser você, eu, a boa terra, o trigo. Mas, meus irmãos, antes de ser processado, poderia acontecer todas essas coisas: a ave comer, o espinho sufocar, as pedras impedir o crescimento. Mas como caiu na boa terra, aí produziu 100, 60, 30, porque não somos todos iguais e nem produzimos tudo igualmente. Nós somos singulares, somos diferentes uns dos outros. Mas o trigo, Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, para nascer tem que morrer. Aí dá muito fruto. Porque quem não morreu ainda para o mundo não produz fruto. Tem que morrer. E sabe, irmãos, é o exemplo de Jesus. Jesus disse: o trigo caiu na terra, morreu. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Segundo, sabe, irmãos, existe aquela semente do passarinho comeu, as aves comeu as sementes. Essa nem nasceu. A segunda nasceu, os pedregais, mas morreu.
A terceira foi sufocada e não produziu frutos. Só uma que vingou. Dê graças a Deus porque vingou a sua semente. E você está aqui nesta noite para participar do pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Meus amados, Deus nos ajude. Ao triturar o trigo, ele tem que virar pó, farinha, né? Farinha. E não é qualquer farinha, não, é farinha boa. A Bíblia fala da flor da farinha. A flor da farinha é aquela farinha finíssima. Não sei se tem algum padeiro aqui, mas aquela flor da farinha finíssima. Ela passou por um processo dolorido para chegar a ser a farinha finíssima. E os confeiteiros fazem aquele pão bonito, né? Ainda cobrem com. Você olha que coisa maravilhosa. Mas o processo para chegar até ali foi muito doloroso. Glória a Deus. E Jesus passou por essa noite. Foi moído. Meus irmãos, o vinho, se fala do vinho, fala da videira. Da videira. O vinho na Bíblia representa alegria. Alegria. Estou falando isso no sentido espiritual. Eu não estou mandando você tomar vinho, não. Porque tem alguns que até gostam, viu? Aqui não, são Deus não, mas por aí, irmãos, tem uns que gostam do vinho. Toma tanto que fica até alegre, mas a alegria é carnal. Fica engraçadinho igual um macaco, porque toma demais. Fica valente com mulher. Eu estou falando do vinho espiritual, que alegra a sua alma, seu espírito. É um processo também um pouco doloroso. Tem que ser pisado. Antigamente, hoje não, hoje está moderno, tem as máquinas, mas era pisado. Lá no lagar. Era o lugar de pisar as uvas. Era o lugar de pisar as uvas. Era pisado. Pisado. Então se pisava para extrair o vinho que simboliza a alegria. Eu não sei, irmão, mas tem tantos crentes tristes. É uma tristeza. Ele disse algumas razões para a pessoa ficar triste. Existe uma coisinha chamada pecado, que tira a alegria. Davi passou por um processo deste. Ele chegou a perder a alegria. A salva. Ele disse: Senhor, torna-me dar alegria da tua salvação. Você está alegre hoje? Aleluia. Quem está alegre, canta louvores a Deus. Quando você vê aquele crente que vem para a igreja, não abre nem a harpa, a igreja está cantando e está lá, com a boca fechada. Está faltando alegria. Porque quem tem alegria canta. Louva ao Senhor. Aleluia. E você pode louvar a Deus qualquer hora. Eu tenho um costume, irmãos, eu não sei. Até quando eu estou tomando banho, eu canto louvores a Deus. Já
água está caindo, eu estou cantando. Eu gosto de louvar a Deus. Eu não lembro se eu passei o dia sem louvar o Senhor. Eu gosto de cantar. Não sou um cantor igual a vocês, que se for gerar um mas eu gosto desse canto. Louvar a Deus. Porque eu tenho a alegria da minha salvação. Então, tinha que pisar. Agora, irmãos, terceiro ingrediente, o óleo. Vamos falar sobre a oliveira, a azeitona. Produz a azeitona. A azeitona, irmãos, era na prensa. Colocava na prensa para extrair o azeite. Talvez você já passou ou esteja passando por um momento de prensa. Geralmente no lugar popular, irmãos, estou numa prensa tremenda. Estou devendo até o cabelo na cabeça. Vai passar. Deus vai te abençoar. Essa prensa que você está passando, muitas vezes, é para o seu crescimento, seu desenvolvimento espiritual. É? A prensa. Irmãos, o óleo, para produzir o óleo, tinha que ser na prensa. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Então você, essa aqui da prensa, vai. E para que serve o óleo, irmãos? O óleo, lá na antiga aliança, era usado para colocar no candelabro, lá no tabernáculo, né? Lembra? Para colocar no candelabro, para produzir luz, para abastecer as lâmpadas do candelabro. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Se tiver azeite no seu candelabro, vai ter luz. Você vai brilhar. Aleluia. O azeite também era usado para a santa unção, para ungir. Tem unção aí, irmãos? A Bíblia diz que Deus nos ungiu. Conserva a unção que Deus te deu. Mas algumas coisas, irmãos, aqueles dois querubins era feito de madeira da oliveira. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles dois querubins que era colocado em cima da arca era feito de madeira da oliveira, que representa a glória de Deus no meio do povo. Sabe, irmãos, Jesus ficou em cima da arca, não é? Outra coisa, irmãos, a porta do santo era feita também de madeira de oliveira. A porta era feita. Sabe, irmãos, você tem uma porta chamada coração. Mantenha essa porta fechada para o pecado, porque dessa porta procedem as saídas da sua vida. Oliveira. Sabe, irmãos, era muito usado na época, irmãos. E tinha outras coisas que eram utilizadas como produto da uva. E um dia nós que éramos oliveira brava, sicômoro, fomos enxertados na oliveira velha.
E sendo enxertado, você passa a ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não fica pensando em derrota, em bobagens, em pensamentos pecaminosos, porque você tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu não sei qual o processo que você já passou desses 3 para chegar até aqui. Ah, pastor, o senhor não sabe quanto já pisaram em mim. Pois é, mas você chegou. Me pisaram lá na fila, me pisaram lá. Não é assim? Mas você está vencendo. Não é? Você não pisar, mas está vencendo. Está produzindo fruto para o reino de Deus. Ah, não, estou moído, cheguei aqui moído. Pois é. Me moeram. Mas é bom para o seu crescimento espiritual. Um pouquinho de aflição até que é bom. Davi disse: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu temo o Senhor. Foi bom, Davi disse, eu ser afligido, porque agora eu temo o Senhor. Eu já fui pisado, eu já fui moído, e agora eu estou passando na prensa. É bom, vai extrair azeite, vai extrair. E Deus não ia colocar alguém na prensa para não produzir coisa boa. Às vezes nós reclamamos muito, não é? Nós reclamamos muito. Mas não reclama não. Clamas a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes e lançadas. Que Deus te abençoe nessa noite. Já vamos encerrar essa reflexão. Você que já participou das 12 células, que maravilha. Triste é quando passa o pratinho com pão, né? E alguém faz assim com o dedinho, porque não está em comunhão. Quando alguém faz o dedinho assim. Se alguém não está em condições de participar aqui, não vai ter condições de subir e participar lá. Cuidado. Mas se eu errei, confessa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Que Deus nos ajude, irmãos. O vinho que alegra, o óleo que faz você reluzir, e o pão que mata a sua fome espiritual. Fala da palavra. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta tem vida em Deus. Então continue comendo pão, continue no azeite, continue no vinho, não vinho que embriaga. Paulo diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero parabenizar você que não perdeu nenhuma ceia.
Eu vou fazer 30 anos que eu estou aqui. Eu nunca perdi uma ceia. Até quando eu vou viajar, eu já faço questão de viajar numa época que eu não vou perder a ceia. E para mim, é um dos cultos mais importantes da casa de Deus. Escola Bíblica Dominical pode contar as coisas. Não sou melhor que nenhum de vocês, mas eu gosto de estar aqui.